Pessoal, bom dia. Bom, a gente queria agradecer à enfermeira Ana Paula, que fez as dosagens de glicemia, medida de pressão arterial nesses dias. Ela não está aqui, mas a gente queria agradecer ela. A palestra de hoje seria dada pela advogada Rita Serapião, só que ela teve que ir para Brasília. Ela mandou a amiga dela vir dar. Ela é Ana Cristina de Oliveira e Silva. Ela é graduada em administração de empresas e com pós-graduação com direito previdenciário. Ela é técnica do Seguro Social e ela pertence ao quadro de educadores junto à Previdência, ministrando curso de capacitação aos servidores e palestras em algumas entidades. Ela está na Previdência há 22 anos e já atuou em diversas áreas do serviço de benefício da agência. E desde 2007, ela exerce a função de chefe de seção em reconhecimento de direitos junto à gerência executiva de Ribeirão Preto. Bom dia, pessoal. Ou é oba, ou é que pena, né? Que está dessa situação. Eu tinha preparado material para vocês de estar passando sobre os benefícios, alguns benefícios que são oferecidos pela Previdência Social. No total são 10, não estaria falando de todos, embora eu goste de falar, mas não ia dar tempo, né? E como teve toda essa modificação, eu falei para ele, então vamos utilizar o plano B, né? Eu vou estar falando da minha cabeça para vocês. Espero que vocês acreditem e confiem nela, né? Tenho 22 anos de casa, como já foi dito, nem por isso sei tudo, muito pelo contrário. Acho a Previdência Social apaixonante, sou uma louca mesmo, concordo. E eu conversei com as meninas, eu vou estar passando para vocês somente a aposentadoria, digamos assim, nesse primeiro bloco, que eu acredito seja interesse da maioria. Eu iria estar passando sobre benefícios assistenciais, né, passando sobre benefícios de auxílio-doença, previdenciário acidentário, falando alguma coisa para vocês de carência, e depois, no segundo bloco, a gente entraria com as aposentadorias. Então, eu decidi, assim, como um acordo com as meninas, de estar falando para vocês diretamente sobre a aposentadoria. Se depois voltar, a gente usa o equipamento e eu falo alguma coisa para vocês a respeito dos auxílios. Pode ser assim? Tá? Vocês podem me interromper, não tem problema nenhum, né? Se tiver casos parecidos ou caso de vocês, para a gente estar exemplificando aqui, não tem problema algum, só gostaria que não fosse muito específico para a gente não se perder. Tá? Em termos de aposentadorias, o que a Previdência oferece? Nós temos aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade. Não vou estar falando sobre aposentadoria por invalidez, que ela é praticamente uma consequência de benefício de auxílio-doença, aí eu teria que estar explicando o auxílio-doença. Mas, se alguém tiver alguma dúvida, eu posso estar falando alguma coisa a respeito. A partir de 98, com a emenda constitucional número 20, né, ironicamente, eu costumo brincar que em dezembro de 98 o governo deu um presente para todo mundo que já estava prestes a se aposentar. Teve uma modificação, isso foi em 16 de dezembro de 98, que passou a se exigir uma idade mínima para aposentadoria. Qual seja essa idade mínima? Mulher, 48 anos de idade, homem, 53 anos de idade. Essas idades, homem e mulher, são condicionantes para uma aposentadoria. Então, a partir de dezembro de 98, o governo fez uma modificação na forma de análise em relação às aposentadorias do cidadão e da cidadã brasileira e brasileira. Passou a exigir a idade de mulher, 48 anos, homem, 53 anos de idade. Como funciona isso, Cristina? Que é muita coisa na minha cabeça, é muito complicado, cada um fala uma coisa, a gente acha que a gente tem direito, quando a gente vai lá, eu acabei de fazer 25 anos de contribuição, eu, mulher, fui lá, a funcionária falou que eu não tenho direito de me aposentar. Vamos explicar. Insisto, em 98, passou a existir a idade mínima, homem de 53 e mulher, isso daí a gente gravou, tá? Antes de 16 de dezembro de 98, existia aposentadoria proporcional. O
que é uma aposentadoria proporcional? Quando o homem não tem ainda os 35 anos de contribuição e a mulher não tem ainda os 30 anos, tá? Então, bem complicadinho, né? Então, vamos retomar. A partir de dezembro de 98, mulher 48 anos, homem 53. A partir de dezembro de 98, deixou de existir a aposentadoria proporcional. Mulher 25 anos raso, homem 30 anos raso. Hoje, aparece no guichê lá do servidor uma mulher, 25 anos de contribuição, 48 anos de idade. A moça foi lá falar que eu tenho direito de me aposentar? Não tem direito de se aposentar. Por quê? Porque a partir de dezembro de 98, além da idade mínima, além de não existir mais aposentadoria proporcional, passou a existir uma outra situação. Alguém se arrisca a falar qual que é? Pedágio. Expectativa de vida foi mais para frente um pouquinho, tá? Então passou a existir o pedágio. O que é esse pedágio? É o tempo a mais que você vai ter que trabalhar. Tá? Então não adianta você chegar lá e falar, mas eu já não posso pagar. Não, você já não pode pagar. Você tem que pagar dia a dia. É um tempo a mais de trabalho. Quanto que é esse tempo a mais? Lá em dezembro de 98, um homem tinha 28 anos de contribuição. Ele tinha o direito adquirido para se aposentar lá? Ele tinha 28 anos de tempo de contribuição. Um homem. Tinha direito ou não? Sim ou não? Não. A gente disse que o mínimo de homem era quanto tempo? 30. Ele tinha 28. Tá. Hoje, se ele aparecer lá no guichê da Previdência, 53 anos de idade, 30 de contribuição completa, ele tem direito? Não. Você falou que não. Por quê? Vamos aprender. Se lá em 98 ele tinha 28 anos, ele não tinha implementado todas as condições para se aposentar. Faltava quantos anos para ele ter o tempo mínimo para se aposentar? 2. Em cima desses 2 anos que tem um pedágio de 40%. Complicado? É um pouquinho sim. Em cima, é triste. Em cima desses 2 anos que faltava para a pessoa contribuir, acresce 40%. Acho que dá em torno de 8 meses, 9 meses. 8 meses, 9 meses. Ou seja, ao invés de um homem precisar de 30 anos exatos para se aposentar, a partir dessa data ele precisaria de um tempo mínimo de 30 anos e 8 meses, ou 9, vamos falar, 8 meses para se aposentar. Mesma coisa, uma mulher, lá em dezembro de 98, ela tinha 24 anos, ela tinha o direito adquirido? Sim ou não? Não, porque lá em 98 precisava de ter quanto? 25, ela não tinha. Faltava quanto tempo para ela ter o tempo mínimo? 1 ano. Em cima desse 1 ano que tem o quê? Pedágio de 40%. Pois não. Põe o microfone para eles? Tá, pode deixar. Quem naquela época não tinha não estava tão próximo à aposentadoria, ou seja, vamos supor, legal. Vamos supor que você disse 98, né, faltasse 10 anos para eu completar a idade. Então, eu entro na lei normal e aí eu poderia me aposentar, não tem pedágio? Ou tem? Aí depende, veja bem, o sistema faz o cálculo para a gente. Eu estou dando esses exemplos assim, mais simples para a gente entender, para ver que o prejuízo, entre aspas, não foi tão grande assim. Né? Não entramos ainda no fator previdenciário, por isso que eu estou indo por partes. Tá? Colega, seu nome? A Ângela fez a pergunta assim, se lá em dezembro de 98 eu não estivesse tão próxima da aposentadoria, digamos que eu tivesse 20 anos, que ainda faltava 10 anos para eu me aposentar, eu também entro, digamos, nessa nova regra? Aí o sistema faz o cálculo para você. Para você se aposentar integral, falta quanto tempo? 10 anos, concordam? Ó, ela disse o exemplo, ela tinha 20 lá em dezembro de 98, então para se aposentar faltam 10 anos. E aí, Ana Cristina, em cima desses 10 anos que vão aplicar os 40%? Não.
que eu disse? Aplica os 40% quando a pessoa quer se aposentar proporcional. Se ela vai se aposentar integral, a Previdência não vai jogar 40% em cima dos 10 anos e pedir que você, ao invés de trabalhar 10, trabalhe 14. Então, quando é aposentadoria integral, homem 35, mulher 30 anos. Somente a aposentadoria proporcional que tem esse pedágio de 40%. Tem casos que nunca a pessoa, não vai dar certo a pessoa se aposentar proporcional. Porque é mais vantagem para ela a integral do que a proporcional. Tá? Porque a proporcional ela paga pedágio. A integral ela não paga pedágio. Tá? Aos 30 anos, o governo não exige nenhum acréscimo de tempo para ela. A gente votou com equipamento? Não. Vai subindo. Bom, então continuando. Em relação à aposentadoria, então nós entendemos que lá em 98, mulher precisa de idade de 48, homem 53. A aposentadoria proporcional deixa de existir, passa a exigir-se um pedágio de 40%. Como que é aplicado esse pedágio? O tempo que lá em 98 faltava para a aposentadoria proporcional é que o governo me pede que eu trabalhe a mais. Até aí tudo bem? Tá? Aí, caminhando mais um pouquinho, quando chegou lá em novembro de 98, perto do Natal de novo, o governo deu outro presente. Tá? Passou a existir um bicho-papão chamado, começa com F, fator previdenciário, que todo mundo acha que quer dar um tiro em quem inventou esse bendito desse fator. Né? O que é esse fator previdenciário? O fator previdenciário, ele vai calcular a sua aposentadoria e vai interferir o que na sua aposentadoria? A expectativa de vida, a idade que você tem no momento da aposentadoria, quantos anos de contribuição, N fatores vão, enfim, interferir para calcular a aposentadoria. Eu costumo brincar, falo que o fator previdenciário é o acabamento da sua aposentadoria, porque ele acaba com ela. Né? Então, vamos supor, se no montante final deu R$1.000 a sua aposentadoria, na hora que aplica o fator previdenciário, ela reduz bastante. Então, passou a existir o fator previdenciário. Então, o fator previdenciário, ele atua no momento final da sua aposentadoria. A idade de 53 anos, homem, e 48 anos, mulher, é uma condição, digamos, uma imposição da aposentadoria, somente se você não vai se aposentar integral. Então, o governo não vai te exigir que você tenha 48 anos de idade se você já tiver 30 de contribuição. O que eu estou querendo dizer com isso? Ana Cristina, eu tenho 30 anos de contribuição, mas eu tenho 45. Eu posso me aposentar? O que vocês acham? Pode. Ela já não completou o tempo máximo que o governo pede? Um homem tem 51 anos de idade, 35 anos de contribuição efetivamente comprovados. Ele pode vir a se aposentar? Por que não? Mas ele já tem os 35 anos de contribuição, que é o tempo máximo que o governo pede? A idade, 48 anos mulher, 53 anos homem, ela deixa de ser uma condição se a pessoa já tem o tempo integral. Então, mulher tem 30, homem tem 35 de contribuição, o governo não exige que ele tenha 53 anos de idade ou a mulher 48 anos de idade. Mas a idade dele e dela sempre vão interferir na forma do cálculo da aposentadoria. Tá? Então, ela deixa de ser uma condição, mas a sua idade vai interferir no cálculo da aposentadoria. Pois não. Se ela quiser aquela aposentadoria no valor, ela vai ter que trabalhar um pouco mais ainda. Porque qual que é a política do governo? Quanto mais tardiamente você, homem ou mulher, se aposentar, melhor vai ser a sua aposentadoria. Enquanto vai ser melhor, Ana Cristina? Não tem como te falar isso. Tá? Hoje, a perda... Outro dia eu assisti uma entrevista de um advogado. Ele fez os estudos que a perda gira em torno de 40%.
em relação à aposentadoria, tanto proporcional, a perda é maior ainda, gente. Porque além da proporcionalidade, interfere o fator previdenciário, que aí reduz bastante. Então, vamos dar uns exemplos concretos em relação a tempo de contribuição. Mulher 30, homem 35, e já tem a idade bonitinha, 48 e 53. Insisto, a idade vai interferir sempre no cálculo. Quando que ela deixa de interferir? Quando que eu vou estar ganhando aquilo que eu gostaria de ganhar? Vou contar um segredo para vocês. Acho que ganhar o que a gente gostaria de ganhar, a gente não vai ganhar mesmo, né? Então, né, ou eu desiludo vocês, ou não sei. Mas veja bem, o que o governo propõe? Quanto mais tardiamente eu me aposentar, melhor vai ser. Tá bom, você já disse isso. O que é esse tardiamente? Quanto mais próximo eu tiver da aposentadoria por idade. Por idade, mulher, 60. Por idade, homem, 65. Mulher, o sexo sufrágio, 60. Homem, o sexo forte, 65. Bom, como eu mencionei alguma coisa de aposentadoria por idade, vamos prosseguir por aí. Podemos ir. Aposentadoria por idade. Bom, hoje já teve uma propaganda na TV, essa propaganda é verdadeira, tá? Hoje a aposentadoria já começou a ser concedida na Previdência Social em âmbito nacional em 30 minutos. Que coisa chique. E é verdade verdadeira, tá? Por quê? Porque mudou-se a forma de análise. Hoje, tudo o que você tem está constando já nas informações que migram para a Previdência Social, através do CNIS. Alguém já ouviu falar em CNIS? Nunca ouviu, não sabe o que é isso. CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, que todos vocês têm. Tá? Isso nós obtivemos informações de cada um de vocês através do número do PIS. Hoje, nós identificamos o cidadão e a cidadã brasileira através do número do PIS. Tá? Primeira coisa que a pessoa apresenta é esse documento, a gente digita, ele busca toda a sua vida contributiva. Então, não passa mais a haver a necessidade, como eu estava comentando agora há pouco, de como, num passado não tão distante, o colega lá da ponta que atendia vocês tinha que digitar todos os períodos trabalhados, que vocês tinham que buscar a relação de salários quando trabalhou lá em São Paulo, quando eu vim lá da Bahia, quando eu trabalhei não sei na onde, eu tinha que rodar o Brasil, enfim, para trazer um documento que NPS estava me pedindo. Né? Hoje não, eu digito o número do PIS de vocês, tudo o que vocês têm de contribuição migra para a Previdência. Então, não existe mais essa necessidade de eu ficar buscando, digitando. Tá? Então, por isso que reduziu bastante o tempo de atendimento. Aí nós temos que, independente disso, os documentos que comprovam os vínculos de vocês, é necessário que vocês guardem. Por exemplo, um documento que é imprescindível que vocês tenham em mãos, que comprovam o vínculo de trabalho de vocês. Qual que vocês acham que seja? Carteira de trabalho. Tá? Então, independente de constar no nosso sistema, falar, mas a Ana Cristina falou que consta, é só levar o número do PIS, venho aqui e me aposento. Não, eu preciso da minha carteira de trabalho. Por quê? Tem épocas, né, os mais jovens, embora aqui a maioria sejamos todos jovens, não vamos ter esses problemas. Mas aqueles que têm registros lá de 67, de 68, que ainda não está informatizado e nem vai ser, e aí, como que fica? Eu trabalhei, como que eu vou falar para a Previdência contar isso? Através do quê? Da minha carteira de trabalho. Então, não é porque hoje consta no sistema, vou chegar em casa, vou jogar minhas carteiras de trabalho todas fora. Muito pelo contrário. Tá? Então, é preciso que você apresente também esse documento. Tá? Aí, como eu tinha iniciado a falar na aposentadoria por idade, aí fala quais são as idades que o governo pede. Homem, 65 anos e mulher, 60. Existe uma redução de 5 anos para a mulher e para o homem em relação à aposentadoria por tempo de contribuição, em relação à aposentadoria por idade urbana, se ele for do meio rural. Aí o homem vai para 60 anos e mulher vai para 55 anos. Tá ok? O colega falou assim, então eu vou ter que me aposentar com 71 anos para receber o que eu queria. Eu não preciso me aposentar com 71 anos. Por quê?
Mais para frente a gente vai ver, mas eu vou me adiantar. Fator previdenciário, que todo mundo quer fugir dele, não tem jeito. Ana Cristina, mas não existe um comentário de que está no Senado, está não sei na onde, que vão derrubar, que vai cair. Está tentando cair faz tempo, mas até hoje eu não consegui encontrar ninguém que derrubou. Então, não posso adiantar para vocês se vai cair ou se não vai. Esse fator previdenciário, ele pode ser aplicado ou não. Digamos, essa opção, essa escolha existe somente na onde? Na aposentadoria por idade. Então, na aposentadoria por idade, se o sistema aplica o fator previdenciário, vai te favorecer, ele deixa o fator previdenciário. Se ele não vai te favorecer, aí ele não aplica. Então, a única situação é na aposentadoria por idade, que homem tem que ter 65 e mulher tem que ter 60. Aí todos nós somos muito inteligentes, né? Nós vamos falar assim, então a gente vai ter que aposentar com 60 mulheres e 65 anos homem. O ideal seria isso, mas se eu já tenho o meu tempo de contribuição comprovado, não é por isso que eu falo, mas a moça falou que eu tenho que ficar lá trabalhando até os meus 60 anos. Não, digamos, isso seria o ideal para eu escapar do fator previdenciário, tá ok? Aí nós temos a carência, que são o tempo de contribuição exigido para se aposentar por idade. Então, idade, mulher 60 anos e homem 65. Nesse ano de 2009, são necessárias 168 contribuições, que equivalem a 14 anos. Cada ano aumenta 6 meses até o limite máximo de 15 anos. Então, esse ano de 2009, uma mulher ou um homem que vai se aposentar por idade, obedecendo às idades de cada um, tem que ter 14 anos de contribuição. Se ela completar essa idade em janeiro do ano que vem, essa pessoa, ela não vai precisar de ter 14 anos, ela vai precisar de ter 14 anos e meio. Aí é durante o ano todo que ela vai precisar ter esses 14 anos e meio. Se ela só for completar a idade lá em 2011, ela vai ter que ter 15 anos pagos. Só que existe um detalhe, né? A Previdência é cheia de datas, né, de leis, para que esse ano o cidadão ou a cidadã possa se aposentar por idade com 14 anos pagos, ele tem que ter começado a contribuir antes de 25 de julho de 91, que aí a gente também teve uma mudança na lei. Ana Cristina, se começou a contribuir, a gente está em 2009, 9 mais 5, você começou a contribuir em 95. Errei nas contas, 95 para 2009, dá os 14? Dá. Se comecei a contribuir em 95, tem 14 anos, eu não posso me aposentar, já tenho 65 anos de idade, sim ou não? Lê lá, que está escrito lá. Foi inscrito quando? Somente em 95, nesse exemplo que eu estou passando para vocês. E nesse caso, nesse exemplo, tem que ter os 15 anos pagos. Tá? Então, depende de quando a pessoa começou a contribuir, é que ela obedece, a gente chama de tabela progressiva. Só que quando chegar no limite de 15 anos, tanto faz se ela começou a contribuir antes ou depois de 25 de julho de 91, o máximo que a Previdência, por enquanto, vai pedir para ela é de 15 anos de contribuição. Por que eu falei por enquanto? Né, nesse sotaque de Ribeirão Preto, esse por enquanto. Não é que vai piorar. O que eu posso falar para vocês é o que está em vigor hoje. Então, Ana Cristina, você tem alguma carta na manga, você tem alguma notícia, alguma novidade que você não quer contar? Não sei. Por quê? Eu só posso falar para vocês o que hoje está em vigor. Se amanhã muda a legislação, mas a palestra que ela deu ano passado, ela não falou isso. Realmente, não falei. Eu falo para vocês aquilo que eu tenho conhecimento de caso de hoje para trás. Se vir alguma coisa mudando, eu não posso falar. Daí, como eu estava conversando há pouco com a Ieda, a insegurança do brasileiro. Por quê? Eu já tenho 30 anos de contribuição, já tenho 40 anos de idade, uma mulher. Eu vou me aposentar, eu não sei o que vai vir por aí. Você me garante? Eu não posso garantir nada. Eu posso responder para vocês, é de hoje para trás. De hoje para frente, eu não sei. Mas olha, aí vem alguém, bacharel em direito. Mas olha, na lei, assim, assado. Eu não sou bacharel em direito, então nessa parte nem ouso adentrar.
Mas eu não posso falar para vocês o que o governo pode vir a criar que possa vir a mudar. Nossa, mas será que pode ficar pior ainda? Não sei, não tem como falar isso para vocês. Tá? Não vamos ser tão pessimistas e achar que vai ficar pior, não. A Previdência é uma mãe, a gente não pode se esquecer disso. Tá? Podemos ir. Alguém tem alguma consideração, alguma pergunta na aposentadoria por idade? Não? Podemos prosseguir? Então, lá, aquilo que nós já havíamos dito, na aposentadoria por tempo de contribuição, a integral, homem 35 anos, mulher 30 anos. Se um homem hoje tem 34 anos de contribuição, já cumpriu o pedágio, tudo bonitinho, foi visto, mas ele tem 52 anos de idade, ele se aposenta? Sim ou não? Vou repetir a pergunta. Um homem tem 52 anos de idade, tem 34 anos de contribuição. Esse 34 anos já está com pedágio, tudo bonitinho, ele trabalhou a mais, tá? Ele quer aposentar proporcional, ele está cansado, não vai continuar. Tem 34 anos e 52 anos de idade. Ele se aposenta hoje, sim ou não? Por quê? Porque ele não tem a idade mínima, tá? Então, vamos recapitular um pouquinho. Homem e mulher, para se aposentar proporcional, quais são as duas condições? Então, a idade, ok? Então, uma condição, a idade, o que mais? Tempo de contribuição, mas tem uma outra consideração que eu falei para vocês. O pedágio, não posso esquecer disso. Então, se eu não tenho tempo integral, mulher 30, homem 35, são duas condicionantes. Primeira, idade, e segunda, o pedágio. Se eu tenho pedágio e não tenho idade, eu não aposento. Se eu tenho a idade e não tenho pedágio, eu não aposento. Uma coisa está amarrada à outra. Até aí a gente pode estar fechando? Ok? Tem 51 anos de idade, 35 de contribuição. Pode se aposentar? Sim ou não? Tem 35 anos de contribuição. 51 anos de idade. Pode se aposentar? Sim ou não? Quem acha que não, levanta a mão. Por que acha que não pode se aposentar? Mas ele já trabalhou o máximo que o governo pede. O que a Ana Cristina disse lá no escurinho, quando eu estava no escurinho? Que a idade, ela deixa de ser uma condicionante se o cidadão ou a cidadã já tiver o quê? O tempo máximo. Mulher já tem o tempo máximo, 30 anos de contribuição. Mas ela tem 45 anos, Ana Cristina. Ela vai se aposentar? Vai, gente. Por quê? A idade, ela só é uma condição se a pessoa não tem o quê? O tempo integral. Tá? Depois. Se ela não tem o tempo integral, o governo exige que ela tenha 53 anos homem, 48 mulher. Se ela não tiver o tempo integral. Ela já tem 30 anos de contribuição mulher. Já tem 35 anos de contribuição homem. Mas não tem a idade mínima. Ela pode ou não? Pode. Isso que eu queria fechar com vocês. Ela pode se aposentar. Não estou falando que ela deve. Estou falando que ela pode se aposentar. Tá? Então vamos lá. Na aposentadoria por tempo de contribuição integral, 35 anos homem, 30 mulher, a idade, 48 anos mulher, 53 anos homem, deixa de ser uma condição imposta pelo governo. Ele não exige que se tenha essa idade. Mas a idade vai interferir no cálculo da sua aposentadoria. Fechamos ou não? Tá? Então, tenho 35 anos de contribuição, mas eu tenho 51 anos de idade. Eu quero lá me aposentar. Eu posso? Pode. Uma mulher, 44 anos de idade, 30 anos de contribuição, ela foi pródiga, começou a trabalhar cedo, coitado, se danou, né? Mas tá, 44 anos de idade, 30 anos de contribuição, ela pode se aposentar, sim ou não? Tem alguém que continua achando que não?
Eu prometo que eu não vou levar o microfone para mostrar para aparecer depois. Tem alguém que acha que não? Tá? Então, ó, se ela não tem o tempo máximo, aí é exigido a idade. Se ela já tem o tempo máximo, a idade deixa de ser uma exigência. Mas vai interferir no meu cálculo, Ana Cristina? Quando que ela não vai interferir? Tá, mas eu tenho 53, o homem tem 53 anos de idade, 35 anos de contribuição. A idade dele vai interferir no cálculo? Tem alguém que acha que não vai interferir? Você acha que não? Ó, não entendeu? Vamos repetir. A idade 53 e 48, ela é uma condição para você se aposentar se você não tem o tempo máximo. Aí o governo te exige, tá? Que se tenha 30 a idade e o tempo acrescido do pedágio. Se você já tem 30 anos de contribuição, mas não tem a idade mínima, ou já tem, perdão, já não tem idade mínima, ou já tem a idade mínima, de toda sorte, ou melhor dizendo, de todo azar, né? A sua idade vai interferir no cálculo. A pergunta da colega foi, se o homem tem 53 anos de idade e 35 anos de contribuição, se a idade dele vai interferir. Interfere no cálculo, não no direito. O direito ele já tem. Sempre vai, a idade sempre vai interferir no cálculo. Existe uma situação que a idade não interfere no cálculo. Duas, melhor dizendo, né? Quando tem a idade de 60 anos, mulher, e 65 anos, homem, e quando ela implementou o direito lá em 98, que vigorava a lei antiga. Aí a idade não interfere. Tá? Ou seja, a partir de novembro de 99, que passou a existir a expectativa de vida, a idade de todos nós vai interferir na hora de se calcular a nossa aposentadoria. Só não vai interferir se a gente tiver completado a idade para uma aposentadoria por idade. Homem 65, mulher 60. Só um minutinho. Gente, eu não quero desanimar vocês, não, mas é complicado? É complicado sim. Tá? Eu gosto muito de escrever, então acho que a gente exemplificando não tem condições, né? Não, com certeza. Quem queria uma pergunta? Só um momentinho. Ó, a colega fez uma pergunta assim. Quanto mais, digamos, para frente na idade eu esteja, né, mais velha, digamos assim, eu vou sofrer menos essa redução da aplicação do fator previdenciário. Eu não tenho como falar para vocês assim, ó, se aposentem com X anos de idade, que a aposentadoria de vocês vai ser uma maravilha. Tá? Isso eu não tenho como falar. Que eu sempre costumo falar nas minhas palestras. Quanto mais tardiamente você, homem ou mulher, se aposentar, melhor vai ser a sua aposentadoria. Ou, usando o linguajar da colega, menos pior vai ser a minha aposentadoria. Tá? Eu não tenho como falar para vocês, se aposentem com tanto de idade e contribuição de X, a aposentadoria de vocês vai ser tanto. Eu não tenho como falar isso para vocês. Tá? O que ocorre com a maioria dos brasileiros? Deu meu tempo de 30 anos de contribuição mulher. 35 anos homem, eu vou lá, corro, agendo o meu benefício e vou requerer. Por quê? Porque eu já quero me resguardar. Pessoal, peço só um pouquinho de atenção de vocês. Porque eu quero me resguardar. Tá? Por quê? Eu não sei o que vai vir daqui para frente e se mudar. Isso, nós lá no atendimento, a gente não pode falar assim, não aposenta agora não, espera mais um pouquinho. Ó. Como que o senhor está no seu emprego? Está indo tudo bem? Então, a gente não pode fazer isso. Porque eu falo que a aposentadoria é a opção de escolha da pessoa. E uma vez ela sendo aceita, não se pode voltar atrás. A última transparência minha fala lá, que as aposentadorias são irreversíveis e irrenunciáveis. Eu dei o meu aceite, já bati o martelo, eu não tenho como voltar atrás. Tá? Certa ocasião, sempre exemplifico isso.
Eu concedi uma aposentadoria de um cidadão, né, era um dos diretores de usina. Na ocasião, ele ganhava em torno de 7, 8 mil reais. É lógico que a aposentadoria dele não era neste valor, porque sempre a aposentadoria é limitada ao teto máximo, que hoje está em 3.200 e alguma coisa, que também depois a gente vai passar ali para vocês. Não existe mais essa situação de 10 salários de contribuição. Modificou toda a forma de cálculo. Tá. Então, nesse exemplo, eu concedi a aposentadoria, ele tinha 35 anos de contribuição, 54 anos de idade, isso há uns 5, 6 anos atrás. Então, ele já tinha o tempo máximo, ele tinha passado 1 ano a mais da idade que o governo pede, muito embora a idade já tinha deixado de ser condicionante. Por quê? Ele já tinha os 35 anos e toda a contribuição dele foi no teto. Tá? Nessa ocasião, acho que o teto era em torno de R$ 2.800. Gente, sabe para quanto que foi a aposentadoria dele? R$ 1.400. Tá? A aposentadoria dele foi para R$ 1.400. Aí, muitas vezes, a pessoa fala assim, mas sabe o que acontece? Eu vou deixar de ter uma renda de 7 para ter uma renda de 8.400. Vou acrescer esse 1.400 da aposentadoria. Tá. Porque eu vou continuar trabalhando, moço. Eu não vou parar de trabalhar. Concordo que permaneço por muito tempo. Só que vai chegar um momento que a pessoa vai o quê? Vai parar. Tem um momento na vida que a gente para. Eu vou deixar de ter minha renda de 8.400 para ter uma renda de 1.400. Tá? Então, isso é algo que você tem que pensar muito. Moça, o que você acha? É até meio deselegante falar isso, mas eu não acho nada, porque é algo que você que tem que decidir. Já atendi casos de aposentadoria, que a pessoa hoje foi lá, aposentou no dia seguinte, ela pensou a noite, ficou a noite inteira sem dormir, foi lá e desistiu da aposentadoria, já. Porque a partir do momento que eu recebi, eu não tenho como voltar atrás. Já cheguei a atender pessoas assim, desesperadas, moça, mas aí eu já assinei, já recebi a cartinha em casa para eu ir no banco, mas eu não quero. Meu marido falou para mim, eu conversei em reunião com a família, assim, assado. Tem o direito de abrir mão? Tem. Se eu não recebi nenhum pagamento, nada que advenha dessa aposentadoria. O que pode advir da aposentadoria? PIS, fundo de garantia. Se eu não recebi nada que advém da concessão da minha aposentadoria, eu posso protocolar a minha desistência. Recebi um pagamento, mas não vai dar para levar no mês, vai ser difícil. Você já deu seu aceite, não volta mais atrás. Tá? A colega fez uma pergunta assim. Você não disse que na ocasião, esse exemplo que você falou, o teto estava em torno de 2.800. Se ele sempre contribuiu no teto, tinha o tempo máximo, tinha até 1 ano a mais da idade, por que caiu para 1.400? Alguém se arrisca? Expectativa de vida, fator previdenciário. Tá? Como eu disse, né, no início, o fator previdenciário, ele é o quê? O acabamento da sua aposentadoria. Ana Cristina. Tá. Oi, aqui. quem? Oi. Então, só não interferiria na aposentadoria com a idade de 60 para mulher e 65 para homem. Em resumo, para ter o teto, para a gente receber o teto, teria que ter essa idade. Justamente. Mas eu não quero esperar ter 60 anos de contribuição, contribuir até o teto, para ter uma aposentadoria do teto. Eu não sei se eu vou viver lá. O que eu mais ouço quando eu atendia nos guichês era isso. Oi. A colega fez uma pergunta assim. Se eu trabalhar mais 15 anos, que aí eu estava falando da aposentadoria por idade, eu posso me aposentar novamente? O que vocês acham? Por que não? Olha, gente, que chique, certinho. Tá? Eu só posso me aposentar uma única vez pelo regime geral de previdência social. Tá? Se eu já tenho uma aposentadoria concedida pela Previdência Social, quer seja ela por invalidez ou por tempo de contribuição, eu não posso ter uma aposentadoria por idade. Mas a minha mãe, Ana Cristina, ela se aposentou, mas ela continuou trabalhando, o governo está recolhendo dela, ela não tem direito de receber esse dinheiro?
Deveria, mas ela não tem, porque a Previdência não paga mais pecúlio. Pecúlio é a contribuição que ela pagou mesmo depois de aposentada. Então, quer dizer que ela trabalhou, ela se aposentou, continuou recolhendo e a Previdência não vai ressarcir? Não, não vai ressarcir, não tem direito. É o que a gente chama, assim, a pergunta que a colega fez assim, se ela trocar, se ela trabalhar num outro órgão. Tem alguém aqui que é regime jurídico único? Estatutário? O senhor é? Tá. Quem é regime jurídico único é o próprio órgão que banca a aposentadoria. Ele não vai se aposentar pelo regime geral de previdência social. Tá? Ele vai se aposentar pelo órgão que ele está vinculado. Eu, por exemplo, como servidora, eu sou regime jurídico único. Eu não vou me aposentar pelo regime geral. Tá? Então, se o colega se aposentar por tempo de contribuição, depois que ele se aposentar, ele é advogado, ou ele é contador, e ele contribui como contribuinte individual, que a maioria ainda conhece como autônomo. Ele paga todo mês, e ele pagar 15 anos, como você exemplificou, ele vai ter a aposentadoria dele por tempo de contribuição paga pelo órgão próprio, mais a aposentadoria por idade paga pelo regime geral de previdência social. Porque são duas aposentadorias que não saem do mesmo órgão. Eu trabalhei 30 anos de contribuição, sou sujeito ao regime geral. Me aposentei com 48 anos. Ah, mas está pouco, eu quero melhorar minha aposentadoria. Como eu já recebi, eu não posso voltar atrás. Eu vou começar a pagar como autônomo, pago mais 15 anos. Quando eu tiver mais 15 anos pagos, eu vou lá na Previdência Social, vou receber o quê? Nada. E aí eu vou até mais longe, nem direito de restituir aquilo que eu paguei eu vou ter direito. Tá? Então, se já recebe um benefício da Previdência Social, ou melhor dizendo, em caso de aposentadoria, já sou aposentada, não tenho direito de receber outro benefício por mérito próprio junto à Previdência Social. Deixa eu clarificar um pouquinho isso. Eu recebo aposentadoria. Mérito meu, porque eu trabalhei e contribuí. Concordam? Tá. Por uma infelicidade, eu venho e fico viúva. Eu tenho direito de receber a pensão por morte? Por quê? Porque não é mérito meu, é mérito de quem? Do decujus, né? Do falecido. Tá? Então, eu não tenho direito de receber 2 benefícios meus por mérito meu. Um outro exemplo, já sou aposentada pelo regime geral, eu continuo trabalhando. Sofri um acidente do trabalho. Quem paga o meu acidente do trabalho? Previdência Social. Tá. Vou ficar afastada 40 dias em casa. Tem direito de receber o benefício de auxílio-doença acidentário? Sim ou não? Não, porque eu já sou aposentada, a Previdência já me paga. Tá? Então, por mérito próprio, eu não posso receber 2 benefícios. Certo? Pois não. E o contrário? Se eu já recebo uma aposentadoria do geral, do INSS, eu tenho direito de me aposentar, por exemplo, por um órgão estatutário qualquer? Desde que você preencha todos os requisitos exigidos no órgão, sem problema algum. Nesse caso, pode. Oi? Tá, a colega está aqui nos auxiliando, disse que você não vai se aposentar por tempo no outro órgão, mas você vem a se aposentar por idade, que aí no órgão dela é com 70, no meu é com 65. Ah, tá? Certo? Isso. Tá? Oi, pois não. Eu tenho um problema que eu tenho uma cartinha, né? Eu tinha uma carteira de trabalho com 2 anos e meio de contribuição. E essa carteira, eu tinha uma carteira de trabalho com 2 anos e meio de contribuição. E essa carteira foi extraviada. Eu tenho como comprovar? Vocês escutaram a pergunta do colega? Ele disse assim, que ele tinha uma carteira de trabalho com 2 anos de tempo de contribuição, essa carteira foi extraviada. Ele tem como comprovar esse tempo de trabalho?
O que vocês acham? Vou pedir ajuda para os universitários. Ah, tá. Colega disse assim, você disse lá vai ter tudo, não vai precisar, não é? E se é um período que não consta do CNIS, pelo número do PIS, ele perdeu a carteira de trabalho? O cidadão ou a cidadã tem que fornecer para a Previdência Social documentos que comprovem o exercício do labor. Se não comprovar, não tem como computar. O senhor perdeu a carteira 2 anos, mas que maravilha, está constando lá do sistema. Ele vai ter que me apresentar alguma coisa? Não. Daí teve sorte, tá. Mas é um período que ele trabalhou, ele perdeu a carteira, mas não está constando ainda do sistema, porque era um período bem anterior e nem vai constar. Para a Previdência considerar, ele tem que apresentar a documentação. E aí vai um detalhe, gente. Essa documentação, nós chamamos de documentação contemporânea. O que é uma documentação contemporânea? É uma documentação da época dos fatos. Tá, continuo não entendendo, Cristina. Hoje eu forneço uma declaração para o colega aqui e falo, declaro para os devidos fins que o senhor fulano de tal trabalhou na minha empresa no período de tanto a tanto. Por ser expressão de verdade, firma presente Ana Cristina de Oliveira e Silva. Data, 22 de outubro de 2009. E eu estou me reportando a um período que ele trabalhou de 2000 a 2002. Esse documento é um documento contemporâneo? Não. É um documento extemporâneo. O que é isto? É um documento que eu estou fornecendo fora da data que os fatos aconteceram. Tá. Então, uma declaração ela não tem peso de um documento. Mas, Ana Cristina, você acabou de falar que você colocou assim, por ser de verdade, firma presente, parará, cito na legislação lá sobre... tem o código que agora não lembro, o número, muito bonitinho, que é uma verdade aquilo que eu estou firmando e entrego para a pessoa fornecendo INSS. A gente costuma dizer lá no Instituto, é uma declaração sobre as penas da lei. Tá. Mas se nesse documento eu coloco assim, que documentações complementares estão à disposição do INSS no endereço tal, na rua tal, papapá, eu estou querendo dizer que eu tenho um livro de registro de empregados, ou que eu tenho ficha de registro de empregados, ou se o colega tiver os olerites da época, tiver a rescisão contratual, alguma coisa do fundo de garantia que se reporte aquele vínculo que ele está pretendendo comprovar, esses são documentos contemporâneos. Esses documentos a Previdência aceita para estar considerando aquele tempo lá de 72, 73 que ele trabalhou. Testemunhas. A colega perguntou, e testemunhas? Não existe prova exclusivamente testemunhal para ser considerado um vínculo junto à Previdência Social, nem administrativamente na Previdência e nem judicialmente. Existe um artifício chamado, não sei se vocês já ouviram falar, justificação administrativa. Alguém já ouviu falar nisso? Olha o que ela me fez falar, hein? Que é o que a gente chama de JA. Tá? Só vou falar da JA para a gente poder tomar um cafezinho. Existe a justificação administrativa que há necessidade de apresentação de testemunhas para comprovar um período que a pessoa trabalhou. Só que ela não é exclusivamente testemunhal. Eu tenho que ter um indício de prova material. Algum documento da época, que por si só não vai ser somente aquele documento aceito pela Previdência, mas as testemunhas que aí são ouvidas por um servidor da instituição, que faz a oitiva das testemunhas e põe o parecer dele, que ficou claro, né, que a gente fala da processamento da JA, a homologação pela chefia, aquele período resta reconhecido. Nem judicialmente, só se for apenas com testemunha, não é reconhecido. Eu fui no INSS, eu só tinha testemunha, e a moça falou que não dava, aí eu fui lá no Poder Judiciário, catei 3 amigos meus lá, fiz, o juiz aceitou, está aqui, estou levando para você. Só que também nós temos os nossos documentos que falam o seguinte, que o mérito, quem vai analisar somos nós servidores. Tanto é que no documento, se for uma justificação judicial, somente reconhecido o vínculo por prova testemunhal, o Poder Judiciário
transfere para nós o reconhecimento do mérito ou não. Continua não tendo prova documental, o período, mesmo tendo sido processada a justificação judicial, continua não sendo reconhecido perante a Previdência. Eu tinha preparado, né, para estar comentando sobre alguns benefícios, como eu havia dito inicialmente, sobre auxílios doença previdenciária acidentário, sobre falar alguma coisa sobre carência, aposentadoria por invalidez, depois aposentadorias por idade, por tempo e especial. Mas o grande interesse de vocês é aposentadoria. Então, se vocês quiserem que a gente feche e eu foque somente a aposentadoria, por mim, sem problema algum. Vocês definem. Porque como a gente está com a nossa atenção, nosso raciocínio concentrado já em aposentadoria, aí eu falo, não, para tudo, deixa eu falar para vocês de auxílio-doença. Né? Aí vocês vão ficar doentes de raiva, aí não vai dar certo. Né? Então, tá ok. Se um outro dia vocês quiserem que eu volto, tá bom? Então, vamos lá. Aposentadoria especial, algumas pessoas já comentaram comigo aqui. Só uma parte. Antes de eu falar da aposentadoria especial, eu acho interessante algumas perguntas que as pessoas fazem que ilustra, de repente, uma dúvida que eu tenha futuramente. Um colega perguntou para mim no café. Ele já contribui para uma pessoa, aposentadoria por idade, há 3 anos, e a mulher tem 55 anos. Então, vamos ver se a gente conseguiu fixar alguma coisa daquilo que eu falei. Se contribui faz 3 anos, nós estamos em 2009, essa contribuição começou antes ou depois de 25 de julho de 91? Depois, é óbvio. Tá. Ela vai fazer, vamos raciocinar que é matemático o negócio. Ela vai fazer, se ela tem 55 hoje, 3 anos de contribuição, ela vai fazer 60 daqui quantos anos? 5. Continuando a contribuição, daqui 5 anos, quanto tempo ela vai ter efetivamente recolhido? 8. Ok. Vai ter 60 de idade e 8 anos pagos. Ela vai poder se aposentar? Gente, vocês entenderam que bonitinho. Quantos anos então ela vai se aposentar? (66 anos? Por que 66? Espera um pouquinho, gente. Só um momentinho, por favor. Se ela tivesse começado a contribuir até 25 de julho de 91. Quem começou depois tem que ter pago quantos anos? 15. Então, 67 anos. Deu para a gente entender o raciocínio? Tá? Porque senão fala assim, mas ela vai ter 60 anos, a moça falou que a idade é 60 anos, ela já tem, mas tem 8 anos pagos, chega lá e fala que tem que pagar mais 7. Então, são as duas coisas. Ok? Vamos lá, na aposentadoria especial. É devido ao segurado empregado, trabalhador avulso, no caso de vocês, ou contribuinte individual, quando cooperado, desde que ele tenha trabalhado em atividades com efetiva exposição a agentes nocivos, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos, conforme o caso, conforme o exercício da profissão. Podemos ir. A carência mínima continua sendo 180 meses, que equivalem a 15 anos. E o valor 100% do benefício. Eu acho que se a gente parar aqui, daqui até o final, a gente tem muita coisa para estar comentando. Vamos retomar um pouquinho a aposentadoria. Um colega falou assim, nossa, é complicado, hein? É complicado sim, gente. É muita informação, porque assim, até tal época a gente analisava assim. A partir de tal data a gente vê assim. Então a gente tem que estar sempre se prendendo às datas para poder analisar a situação de cada um, a minha situação, a sua. Tá ok? Eu disse lá atrás que aposentadoria por tempo de contribuição, 35 anos homem, 30 mulher, tem a idade 53 anos, homem 48 mulher, que sempre o fator previdenciário iria interferir no cálculo. Foi isso ou não que eu falei? A idade deixava de ser uma condicionante, uma exigência, mas de toda sorte, ou de todo azar,
A idade interfere no cálculo, correto? Não foi isso que eu falei? Tá. Então, Ana Cristina, com quantos anos a gente tem que se aposentar para estar recebendo o teto, para o fator previdenciário não interferir? Aí a Ana Cristina falou o quê? Que quanto mais tardiamente a pessoa se aposentar, melhor vai ser a aposentadoria. Não foi tudo isso que eu disse? Tá. E que sempre o fator previdenciário vai interferir no cálculo da minha aposentadoria, certo? Tá. Quando que ele interfere de forma favorável? Quando eu estiver próximo dos meus 60 anos, mulher, ou 65 anos, homem. E quando eu requerer a minha aposentadoria exclusivamente por idade, o fator previdenciário pode ou não ser aplicado. Aí eu escolho? Não, eu não escolho nada. O sistema faz o cálculo. Se ele vê que a aplicação do fator vai me prejudicar, ele não aplica. Se ele vê que vai favorecer, ele aplica. Somente na aposentadoria por idade. Não é uma aposentadoria integral. Eu, 30 anos de contribuição e 48 mulher, não. Então, esse fator previdenciário, digamos assim, ele é opcional, a aplicação dele somente na aposentadoria por... Entenderam isso? Não, isso precisa ficar claro, gente. Tá? Exemplificando. Ana Cristina, a pessoa pagou 15 anos... Uma aposentadoria por idade, sempre no salário mínimo. O coitado ainda vai aplicar o fator previdenciário. Quanto que ele vai receber? Menos que o mínimo? Então, como que funciona? O mínimo é o salário mínimo. Nesse caso, não vai aplicar o fator previdenciário. Tá? Então, se a pessoa contribuiu só sobre o teto, e o fator previdenciário aplicando ou não vai favorecer, ele é aplicado. Agora, se já está no mínimo benefício... Tanto faz, como tanto fez a aplicação do fator previdenciário, porque ele vai estar recebendo o que valor? O mínimo. Fechou aí? Tá. Uma boa notícia. Existe uma situação que não se aplica o fator previdenciário. Ou seja, não interessa quantos anos você tenha, se você se aposentar através de uma aposentadoria que seja única e exclusivamente o quê? Especial. Oba, eu quero aposentar nessa daí, né? Só que não sou eu que vou escolher, não vou ser eu que vou determinar. Por quê? A maioria aqui exerce a atividade em que está sujeita à exposição a agentes nocivos. Eu recebo insalubridade. Eu recebo 40%, eu recebo 20%, eu recebo 60%, eu recebo não sei quanto. Quanto que eu vou receber da minha aposentadoria especial? Uma má notícia. O percentual que nós chamamos de conversão que a Previdência dá, ou popularmente vocês falando, quanto que eu vou ganhar de insalubridade na minha aposentadoria, que não é o correto eu falar assim, certo? É fixo, não, ninguém está com pedras nas mãos, né, principalmente as mulheres. É fixo, mulher, percentual de 20%. E os homens, percentual de 40%. Tá? Então, pessoal, assim, independe se eu recebo de insalubridade percentual de 40 ou de 20, quando eu for requerer meu benefício junto à Previdência Social, havendo a possibilidade de conversão, eu, mulher, ganho 20%, homem, 40%. E insisto, gente, independe. Ah, mas a minha área insalubre do Zé não é tanto quanto a minha, não. 40%, 20%. Tá? Então, matematicamente, tem 10 anos que eu trabalho na área insalubre, eu, mulher. Tá? Eu vou ganhar quantos anos? 2. Não é 20%, mulher? Então, matematicamente, para ficar mais fácil da gente assimilar, mulher cada 10 ganha 2, homem cada 10 ganha 4. Certo? Injustiças à parte, continuemos. Tá? Só que
Pessoal, um momentinho, por favor. Só que é o seguinte. 1, 2, 3. Então, ó, beleza é o que? Aposentadoria especial, Ana Cristina estava falando. Por quê? Eu vou fugir do fator previdenciário. Até aí nós entendemos. Então, se eu fujo do fator previdenciário, fique claro, a aposentadoria especial, não vai interferir a minha idade. Se eu tenho 40, 42, 45, 47, se o homem tem 51, 50, 52, 54, a idade dele não vai interferir no cálculo, porque o fator previdenciário não vai interferir no valor do benefício dele. Se é uma aposentadoria exclusivamente especial. Só que, como eu estava falando só que, na Previdência nós tivemos N mudanças na lei. Então, para vocês falam assim, eu sou médico. Sou médico desde 1980. Não, estou ruim nas contas. É 80 para 19. Desde 1974, é isso? Das 25? É. Sou médico desde 74. Tenho 25 anos de medicina, certeza, vou me aposentar especial e vou continuar trabalhando. Tá. 84? Tá, então, obrigado. 84. Nossa, ainda 35, né? 84. Só que é o seguinte, na hora de eu levar o documento na Previdência, muda para mim, por gentileza. Pode ir. Pode ir. O perfil profissiográfico previdenciário. Eu tenho que requerer minha aposentadoria e apresentar um documento. Que documento é esse? Apresento a vocês perfil profissiográfico previdenciário, mais popularmente conhecido por PPP. Que antes era o antigo SB40, que ainda até hoje tem gente que acha que é o SB40 que tem que apresentar. O SB40, o DSS 8030, o DISES, DIRBEM, um monte de nome que teve, mas que é esse impresso aqui. Esse impresso que vai fornecer as informações necessárias para a Previdência estar efetuando a conversão da sua atividade. Ou seja, comumente falando por vocês, no linguajar de vocês, a conversão, a insalubridade para vocês na aposentadoria. Tá? Crescer 20% mulher, a crescer 40% homem. Só que essas conversões, ou essa conversão, tem datas de limite. Até 28 de abril de 95, eu, Ana Cristina e outros colegas técnicos da Previdência Social ou analistas da Previdência Social, temos competência para analisar somente pelo exercício da atividade, o que a gente chama de categoria profissional. Eu vou aqui exemplificar as mais comuns, né? Digamos, enfermeira, médico, que é o mais daqui, acredito na área de vocês, ou motorista, telefonista. Eu tenho competência para estar enquadrando somente até 28 de abril de 95. Mas aí eu vou sair perdendo, continuo trabalhando na mesma área até hoje? Como que faz? Insisto, eu, técnico, tenho competência somente até essa data. E a partir daí, Ana Cristina, como fica? A partir de 29 de abril de 95, até hoje, continuo exercendo minha atividade. Quem vai analisar é a parte médica do INSS devido à exposição de vocês a agentes nocivos. Então, ela é desmembrada. Até 28 de abril de 95, a gente analisa pela categoria profissional. A partir de 29 de abril de 95 até hoje, quem analisa é a parte médica, devido à exposição habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, de vocês aos agentes nocivos. Tá? Continuou médico até hoje. Analiso como médico até 28 de abril de 95. A partir de 29, quem vai analisar é o nosso grupamento médico pericial, que agora mudou a nomenclatura, mas não sei se alguém já ouviu falar, antes nós chamávamos de GBNIM. Mas quem analisa esse documento é a parte médica. Porque, insisto, é devido à exposição a agente nocivo. E nós, técnicos, não temos competência para analisar isso. Ok?
Na melhor das hipóteses, então você requereu o seu benefício, foi enquadrado até 28 de abril de 95, o processo vai para o GBNIM, que é lá na Previdência da Amador Bueno também. O médico enquadra até hoje. Estou feliz da vida. Deu 25 anos. Nesses exemplos que eu dei, médico, motorista, enfermeiro, tal, que são os mais comuns, são aposentadoria 25 anos. Então, eu me aposento. Na hora de calcular o meu benefício, independe quantos anos eu tenha. Tá? E o fator previdenciário, ele vai atuar no meu benefício? Nossa, mas aí é um sonho. Tá. Uma má notícia. Assim, eu acho que em torno... não vou arriscar percentual que eu vou estar falando bobeira. Mas é muito difícil hoje existir uma aposentadoria especial no balcão. Justamente porque não está se caracterizando essa habitualidade de permanência à exposição a agente nocivo pelo nosso grupamento médico-pericial. Então, a colega me fez uma pergunta no intervalo. Mas eu recebo 40%, a minha área é assim, assim, assim. Não estou duvidando de forma alguma da exposição de vocês. Mas, insisto, eu não tenho competência técnica para analisar. Ana Cristina, tá. E aí, se não me conceder essa aposentadoria, mas eu tive períodos que eu tenho direito de ganhar esse acréscimo no tempo. Eu 20% mulher ou eu 40% homem. Como que fica? Tá. Eu ganho, eu levo. Restou reconhecido pela Previdência Social, quer seja pelo administrativo, quer seja pela parte médica. Eu ganhei uma conversão, a gente chama de conversão. Mas não foi todo o meu período, não foi 25 anos de atividade especial. No total, Ana Cristina, eu trabalhei 14 anos e a Previdência reconheceu, eu ganhei 16 anos, ganhei 6 anos. Foi todo o meu período que foi especial? Não. Então, eu vou receber uma aposentadoria o quê? Por tempo de contribuição, independente se ela for proporcional ou não. Eu vou receber uma aposentadoria por tempo de contribuição. Na aposentadoria por tempo de contribuição, interfere ou não o fator previdenciário? Mas eu tinha um período de especial que está no meio. Minha aposentadoria ela é exclusivamente especial? Então, o fator previdenciário interfere. Tá? Então, que fique claro, só não interfere o fator previdenciário se a minha aposentadoria for exclusivamente especial. Independe de quantos anos eu tenha de idade, o fator não vai interferir. Só que é o seguinte, tenho que vender meu peixe aqui. Se eu requeiro o meu benefício junto à Previdência Social e não é reconhecido o que eu quero que seja especial, eu tenho outras esferas a que recorrer. Dentro da Previdência Social, eu tenho os recursos, que vão junto à junta de recurso e depois as câmaras de recurso, que é em última e definitiva instância, que é inclusive hoje no setor onde eu trabalho. Então, é o meu setor que analisa esses recursos, junto às juntas de recurso, que são... acho que 27, 28 juntas e 4 câmaras de recursos que estão em Brasília. Se você ganhar esse benefício, ele é implantado, digamos assim, do jeito que você pediu. Se continuar negando, ou você mantém recebimento da sua aposentadoria por tempo de contribuição, ou se você nem quis receber, você não recebe nada. E se eu quiser requerer judicialmente, posso? Posso. Mas pelo que você está falando, então eu tenho que requerer administrativamente, negar, eu entrar pela junta de recurso, depois ir para a Câmara de Recurso, para depois eu entrar para a esfera judicial? Não. O que eu tenho conhecimento? O Poder Judiciário, ele exige que exista uma negativa do INSS, para depois eu requerer em juízo. Então, se você requereu, o benefício foi negado, você fala, não quero requerer nas juntas de recurso, depois para as câmaras. Não, eu quero direto para a Justiça. É opção tua. Mas primeiro tem que existir uma negativa. Mesmo que você fale assim, mas eu já sei que vai negar. Primeiro precisa dessa negativa concreta. Tá? Um outro questionamento que já foi feito para mim é o seguinte. Eu posso fazer esse cálculo na internet? Pode, somente se você só vai computar tempo comum.
Você não pode fazer esse cálculo na internet se você quer que ele faça o cálculo dessa conversão. 20% mulher, 40% homem. Ah, se não faz, então como que tem que fazer? Eu tenho que ir lá na Previdência fazer? Não, a Previdência não faz mais o cálculo. Ah, mas como que eu vou saber então se eu tenho direito e se eu não tenho? Aí você tem que requerer o benefício. Tá? Então, mas eu não tenho tempo, eu sei que vai ser indeferido. Tudo bem, mas você quer saber se a Previdência vai reconhecer aquele período seu, não quer? Então você tem que requerer o benefício para poder analisar. Não se analisa esse pedido de conversão se você apenas solicitar uma simulação do cálculo da sua aposentadoria. Tá? Então a simulação só faz na internet. Você sabe o endereço na internet? www.previdencia.gov.br. Tem N serviços lá, e lá vocês conseguem fazer o cálculo do tempo que vocês têm. Mas num linguajar assim simples. Vocês fazem o cálculo seco, sem conversão nenhuma. Ah, mas eu sei que eu vou ter, pelo que você falou, eu tenho certeza que eu vou ter conversão vou ter conversão até 28 de abril de 95. Tudo bem, mas lá no programa não é efetuado esse cálculo. Se você insiste, você quer ter um retorno, uma análise, digamos, mais criteriosa junto à Previdência Social, então você tem que agendar e requerer seu benefício na Previdência. Tá? Então, recapitulando, aposentadoria especial por categoria a gente enquadra, ou não, até 28 de abril de 95. A partir de 29 de abril de 95 para frente, quem analisa é o grupamento médico pericial. Certo? Algum questionamento em relação a isso? Então, foi-me feita essa pergunta, pela periculosidade ou insalubridade. Tudo é analisado de acordo com o exercício da sua profissão que o médico vai estar avaliando. Então, às vezes tem casos que a pessoa recebe insalubridade, mas não caracteriza o enquadramento dela para poder receber uma aposentadoria especial. Tá? Então, tudo vai depender do que consta desse perfil profissiográfico previdenciário. Tá? Aí ele está explicando para a gente o que é o perfil profissiográfico, né, que tem em base, como base o laudo técnico em condições ambientais, que é o LTCAT. E ele é expedido por médico e engenheiro de segurança do trabalho. Esse documento já está em vigor a partir de 1º de janeiro de 2004. Então, todas as empresas que forem fornecer, não é mais, gente, de forma alguma. Às vezes a gente ainda pega a pessoa que vai lá na Previdência apresentando SB40. Não está mais em vigor esse documento. Desde que expedido, a partir de 1º de janeiro de 2004, é o PPP. Ilustrando, existe uma resistência muito grande, não estou falando aqui do HC ou da USP, mas de outras empresas que porventura vocês tenham trabalhado, existe uma resistência muito grande de preencher o PPP, que eles falam que é confuso, porque estavam habituados a preencher outro impresso que chamava SB40. Aí o que eles fazem? Eles vão lá na internet, tiram o SB40 com a data de hoje, preenche com a data do dia 31 de dezembro de 2003. Gente, eu não vi tanta empresa que trabalha tanto no dia 31 de dezembro de 2003 quanto eu vi nos últimos tempos, porque é tudo preenchido com a data de 31 de dezembro de 2003. Tá? Então, eu trabalhei, Ana Cristina, foi em 95, eu vou ter que preencher o PPP? Está preenchendo hoje? Tá. Que documento que é? Perfil profissiográfico previdenciário. Tá? Se eu não levo esse documento, não existe possibilidade da Previdência analisar se vai enquadrar ou não como especial. Ó, o colega fez a pergunta. Esse PPP, quem preenche? É quem está requerendo a aposentadoria ou a empresa? A empresa. Obrigatoriedade da empresa ter esse impresso preenchido. Se você vai sair do HC, tá? Ou da USP, que seja, você vai rescindir seu contrato, você vai sair independente se você vai requerer o seu benefício ou não, a empresa tem que te dar esse documento. Suponhamos que em 95 eu tivesse, por exemplo, 10 anos já trabalhando numa área insalubre. Tá? Então, teoricamente, eu já tenho direito a 4 anos sem precisar do jovem PPP. Porque o PPP não é necessário a partir de 95?
Só que você tem que ter um documento que, na ocasião que vigorava, era o antigo SCB 40, para poder a gente analisar de enquadrar. Eu não posso pegar somente a sua carteira de trabalho e vir. Você foi motorista. Motorista eu sei que enquadra. Tá? Você foi motorista, eu vou enquadrar porque você simplesmente me apresentou a carteira de trabalho. Você tem que apresentar o documento. Se hoje você tem esse documento, esse SB 40, digamos, datado de lá de 98, e vai me apresentar hoje, é lógico que eu não vou falar para você, não, você tem que buscar o PPP porque você está vindo hoje. Quando que esse documento foi preenchido? Foi antes de 1º de janeiro de 2004? Foi. Então é o documento que você tem que a Previdência vai aceitar. Ah, mas na época eu não peguei, não sabia disso. E se eu for lá agora? Se você for lá agora, ele tem que te entregar o PPP. De todos os períodos que você tenha trabalhado. Aproveitando uma pergunta que a colega fez, também assim, ó. Se eu vou requerer... Eu estou no HC faz 25 anos, Ana Cristina. Vamos suponhar que, na melhor das hipóteses, eu vou ter uma aposentadoria especial, os 25 anos, vou ter... O médico vai analisar, vocês vão acolher pela categoria profissional até 28 de abril de 95, e a partir de 29 de abril de 95 até hoje também a parte médica reconheceu que eu estava sujeito à exposição a agente nocivo. Só que, Ana Cristina, eu trabalhei 6 anos num banco. Tá? Eu fui caixa no banco, eu fui atendente, fui qualquer coisa no banco lá. Esse período não é especial. E aí eu vou perder? O que vocês acham? Mas vocês acham que isso é uma perda? É um ganho. Por quê? Se ela contar esses 6 anos como período de especial, a aposentadoria vai deixar de ser especial e vai ser o quê? Por tempo de contribuição. E na aposentadoria por tempo de contribuição interfere fator previdenciário. Então, ela não considerar esses 6 anos vai ser uma perda ou vai ser um ganho? Vai ser um ganho. Entenderam o raciocínio? Tá? Oi? Mas aí você vai ter que ver o que é vantagem, né? O que compensa para você. Você fala, não, mas eu não quero 25, eu quero 31. E 25 com 6, 31. Só que, em contrapartida, essa aposentadoria vai ser por tempo, o fator previdenciário vai interferir. Eu quero solicitar o PPP no Recursos Humanos a semana que vem. Eu posso? Não. É só quando eu tenho alguma previsão para não sei se a empresa faz alguma objeção de te fornecer antes. Porque, veja bem, se você continua com o vínculo na empresa, não tem necessidade de... Não, mas eu quero para ficar guardado. Tá. Não, eu quero para saber. Sim. Não, mas estou falando, se você quer para ficar guardado, um exemplo. Só que você só vai requerer o benefício daqui 2 anos. A Previdência vai te pedir outro para saber se você continua na atividade. Agora, não, mas eu quero, pelo que você falou, eu quero tentar lá na Previdência para saber o que eu tenho, o que vai reconhecer. Então, você pede hoje. Você fala, eu vou dar entrada na minha aposentadoria. Ah, mas a gente sabe que você não vai ter o tempo, mas eu quero dar entrada. É um direito seu entrar. Tá? Aí você vai lá, você solicita e a gente analisa. É 28 de abril de 95 e a partir de então, pela parte médica. Perguntas? Nossa, a Rita disse que tanta gente ia perguntar de especial que eu acho que eu joguei um balde de água fria. Né? Um momentinho. Então, vocês estão fazendo uma confusãozinha assim. Eu recebi insalubridade, periculosidade, vai contar ou não vai contar? Não é pelo simples fato do exercício da minha profissão eu receber periculosidade ou insalubridade que vai considerar. O que vai mandar? O que vai determinar? A apresentação desse documento e a análise pelo Instituto. Eu já cheguei a atender pessoas que me levaram o lerite mostrando que tinha insalubridade. Como que não tinha sido reconhecido pela Previdência Social? Então, desculpa se estou sendo meio agressivo falar assim, mas não é pelo simples fato de eu receber insalubridade no meu olerite ou constar na minha pasta funcional, que já é certo que a Previdência vai reconhecer aquele período como exercido em condições especiais. Tá? Tanto é que não chama insalubridade, a Previdência não paga uma insalubridade, ela converte aquele período para você ou não.
Tem alguém mais que queria fazer pergunta, não tem? Não, eu queria perguntar o seguinte, se é especial, a gente recebe o teto, mesmo contribuindo só aos 25 anos. Se a sua contribuição foi sempre sobre o teto, com certeza vai receber no teto. Tem mais uma parte, gente. Assim, ó, as contribuições consideradas para efeito de cálculo do benefício é do mês 7 de 94 até o mês imediatamente anterior ao requerimento da minha aposentadoria. Ou seja, vai analisar, pegar os meus salários de 7 de 94 até, se eu requerer hoje, dia 22 de outubro, até setembro de 2009. Então, se ainda existisse, né, alguém que acreditava que fosse as 36 últimas contribuições, ou 48, tá? Isso já caiu por terra desde 98. Então, para calcular qualquer valor de benefício junto à Previdência Social, são salários de 7 de 94 até um mês antes da entrada do benefício. Só que a Previdência considera 80% das maiores contribuições. Então, 20% das menores, ela despreza para efeito de cálculo, não o seu tempo. Então, de julho de 94 até setembro de 2009, ela pega 80% das maiores contribuições suas e calcula. Ah, mas Ana Cristina, eu venho pagando sobre o teto faz 5 anos. Lá atrás, eu pagava sobre 8, sobre 7, sobre 3, sobre 2. Tem uma época que eu estava desempregado, paguei sobre 1. Com perdão da expressão, tudo vai entrar no bolo. O próprio sistema separa 20% das menores contribuições suas e vai fazer o cálculo em cima de 80% das maiores. Ah, mas eu sempre contribuí no teto. Se você sempre contribuiu no teto, certamente o seu benefício vai estar limitado ao teto. Tá? Pois não. Tá, a colega fez a pergunta assim, independente da forma que for fazer o cálculo da aposentadoria, como eu disse, todo benefício, o valor é calculado de julho de 94 até um mês antes do início do meu benefício. Tudo entra para o cálculo. Tá? Então, quando eu tiver, no caso, 20 anos, você vai começar a contar aqueles 10 anos que ganha 2 para mulheres e 4 para homens. Eu tenho 20 anos de casa. Eu tenho, na verdade, teria 10, são 4 anos. Eu teria 24 anos. Não. Se for uma aposentadoria especial, aí você tem que ter 25 anos de exercício de atividade. E onde que entra esses 2 anos a mais cada 10 anos? Se a gente vai converter. Você vai fazer essa conversão para uma aposentadoria por tempo. Porque senão, você trabalha 21 anos, ganha a conversão, né? E que vale a 25. Então, na verdade, não seria 25, né? Então, são mais, né? Você vai trabalhado. Isso. Então, é trabalhado. Tá. Ó, deixa eu esclarecer um negócio aqui, gente. Se eu tenho direito a uma aposentadoria única, exclusivamente especial, vamos falar aqui, estou limitando a médico e enfermeiro, que são os mais comuns. Eu preciso ter 25 anos de exercício de atividade, se eu for requerer aposentadoria especial. Aí eu não vou ter que 21 anos comprovadamente trabalhada, a Previdência me dá mais 20%, em cima daqueles 21 anos eu dou 25%. Não é assim. Tá? Esse acréscimo, então, para que serve? Que você está falando de 20% homem e 40% mulher. Se eu vou requerer uma aposentadoria por tempo, com períodos que eu trabalhei sujeito à conversão, sujeito à exposição de agentes nocivos. Hoje eu tenho firma, sou empresária, tenho a minha firma. Mas eu trabalhei, de 80 a 90, eu fui enfermeira, trabalhei no hospital. Se eu tenho o documento, converte aqueles 10 anos, converteu, ok, eu ganhei 2 anos ali em cima. E o resto eu fui empresária. Tá? Contribuía com carnezinho no teto, tudo bem. Como vai ser analisado e concedido meu benefício? 30 anos de contribuição, eu mulher, na melhor das hipóteses, converteu aqueles 10 anos, eu ganhei 2. Então, a minha conversão entra aí. Mas a minha aposentadoria é o quê? Por tempo de contribuição. Se é só especial, gente, eu não vou ganhar acréscimo em cima daquele de especial, não. Eu tenho que ter comprovado o quê? 25 anos de contribuição. Foi mostrado aqui, eu não me ative a isso, porque não é o caso da nossa realidade, da nossa região, mas existem profissões, quem trabalha em mineração, extração de petróleo, tem casos que a profissão
aposentadoria com 15 anos. Mas ele tem que ter 15 anos comprovados de exercício daquela atividade. E também mais um porémzinho. Desde que seja concedida uma aposentadoria especial, naquela atividade a pessoa não pode continuar mais. Tá? Seja fácil, ou existe um caso que é plausível de se ganhar a aposentadoria especial que você tenha conhecimento? A colega fez uma pergunta assim, né? Você disse que assim... Isso é uma coisa utópica, então. É que independe da classificação de recebimento de periculosidade ou insalubridade para análise a possibilidade de reconhecimento ou não. Nossa, então quem que é o carrasco que analisa, né? Me fala o nome que eu vou lá acabo com ele agora. Então veja bem, nas considerações de todas as modificações que tivemos na lei, se a informação, se não me engano, acho que em 98, de que o uso do EPI, equipamento de proteção individual, ou EPC, equipamento de proteção coletiva, é eficaz, e a grande maioria, para não dizer a totalidade, informa que o uso do EPI é eficaz, né? Então já cai por terra a possibilidade, grande maioria da possibilidade de enquadramento. Tá? Grande possibilidade. Só que, insisto, isso é uma área da parte médica que vai avaliar e analisar a possibilidade de enquadramento ou não. Justamente por conta de todas essas modificações na lei, que a gente vê a grande dificuldade de se conseguir uma aposentadoria especial. Não estou falando assim, gente, eu estou falando isso para vocês, mas não existe, tá? É conta da historinha. Não. Tá? Então, existem casos e casos. Por isso que eu estou falando, depende de cada um. Certo? Então, mas o meu deu certo, o dele não deu porque a gente trabalhou junto a vida inteira, que isso e aquilo. Então, por isso que tem que analisar realmente casos isolados. Também não é um bilhete de loteria, né? 1 em 1000 que se vai conseguir. Mas, fornecendo a documentação, é lógico também, gente, pelo amor de Deus, então não coloca EPI eficaz, não põe nada disso, que a moça falou que se colocar isso, é isso que vai emperrar minha aposentadoria. Então, eu não estou falando isso, está gravando, pelo amor de Deus, tá? Então, tudo vai depender de acordo com, realmente, a informação real que o RH vai estar fornecendo de cada um. Porque justamente pelas modificações na lei, gente, é que veio, digamos assim, a barrar a possibilidade de enquadramento. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Por exemplo, eu pego o PPP, uma empresa, trabalhei 25 anos, levo lá no INSS, a junta médica pega, analisa, ou sim, você tem direito, ou não, você não tem direito, ou tem uma possibilidade. Não, para se aposentar pela especial, você tem que trabalhar mais tanto tempo de serviço. Como assim, 5 você tem direito Sim. ou não? Pego o PPP, levo lá. A junta analisa, fala não. Pelo que você fez, pelo risco que você estava exposto, você não tem direito. Ou eles vão falar, sim, você tem direito. Ou existe um meio termo. Mas sim, você tem direito ou não, você não tem direito, é o quê? A conversão ou a aposentadoria especial? Aposentadoria especial. Tá, existem casos que a pessoa quer que se converta a todos os períodos porque ela pleiteia uma aposentadoria especial. Sim. Tá? Porque você sabe que a sua idade não vai interferir, você já está informado sobre isso, o cálculo da sua aposentadoria vai ser diferente. Só que você me pediu, digo para a minha instituição, você me pediu 20 anos de conversão. Só que a Previdência reconheceu 15 anos só seu. E nesses 15 anos de conversão, há a possibilidade de você aposentar com 37 anos de contribuição. Está entendendo o raciocínio? Por quê? Você teve conversão, então teve períodos que converteu, você teve o acréscimo de 40%, e teve outros períodos que você não teve conversão. Você apresentou o documento, mas a Previdência não reconheceu, de acordo com a análise na legislação. Então, você reconheceu os períodos e outros não, mas no montante final deu 37 anos de contribuição. Você tem direito de se aposentar. Muitas vezes a pessoa não quer. Por quê? Porque ela pleiteia a aposentadoria especial. E aí eu conto o segredo. A maioria dos recursos de aposentadoria especial é nesse sentido, que eu tenho que passar pelo meu setor. Tá? Que as pessoas pleiteavam uma aposentadoria especial,
não conseguiram. Ela tinha direito a uma aposentadoria integral com um tempo a mais até, mas não optou por receber aquele benefício. Por quê? Porque o fator previdenciário interfere e reduz. Com o CLT e com a insalubridade. Então, esses 5 anos anteriores, mesmo que eu tenha trabalhado numa área insalubre, não consta. Voltando um pouquinho para a minha área agora, né? De aposentadorias que eu tinha para falar para vocês, não sei se frustrei, se alcancei o objetivo de vocês ou não, era isso. Tá? Somente frisando, em relação às aposentadorias que são irreversíveis e irrenunciáveis, aquilo que eu já tinha dito anteriormente, se houve o aceite, o recebimento de um pagamento, ou mesmo que não receba o pagamento, mas qualquer outro benefício que advém da concessão da aposentadoria, ela já se caracteriza efetivada, e aí não tem como eu voltar atrás. Existem pessoas, já ouvi falar nisso, de que foi até motivo de trabalho de conclusão de curso da pós-graduação de alguns colegas, falando sobre a possibilidade de desaposentação, né, da pessoa voltar atrás do benefício. Mas isso, administrativamente, eu não tenho nada concreto para falar para vocês. Tá? O que eu ratifico é que, uma vez tendo sido efetuado o pagamento, não tem como voltar atrás. Foi-me feita também uma pergunta na hora do café, assim, então, mas aí eu entrei também, eu estou recebendo minha aposentadoria, mas eu entrei para que ela seja convertida numa aposentadoria especial, porque eu recebo uma aposentadoria por tempo. Tá. Essas situações isoladas, eu não tenho como dar informações concretas para vocês. Pode se reconhecer judicialmente? Depende da análise que vai ter o Poder Judiciário. Só que eu falo uma coisa para vocês. A análise do Poder Judiciário não é alguma coisa isolada. Tá? Por quê? Porque é uma lide entre duas partes, concorda? Entre INSS e entre vocês. Então, tem o nosso também setor jurídico, que vai recorrer, vai ter as instâncias e tudo mais. Em situações que nós perdemos, o que vocês estão requerendo venha a ser reconhecido. Tá? Mas não é via de regra, aí eu requeria uma aposentadoria por tempo, depois eu fiquei sabendo que meu vizinho entrou, aquele advogado é bom, deu certo, recorreu, eu vou lá. Então, nesses casos, eu não tenho nem o que opinar para vocês. Tá? Então, são casos isolados. Mas eu posso tentar? Livre arbítrio de vocês. Você paga o benefício, é lógico, é descontado o seu INSS. E o fundo de garantia, você recebe? Depois de se aposentar? Eu não sei te informar essa parte, não, mas eu acredito que sim. Porque quando você se aposenta, tá? Quando você se aposenta, sai uma certidão, que vai um kit na sua casa, e também vai a comunicação na empresa que você se aposentou, tá? Só que a comunicação que vai para a sua casa, informando como foi feito o cálculo, o valor, a cartinha para você receber PIS, fundo de garantia. E para a empresa, não vão todas essas informações. Para a empresa, se você estiver com o vínculo em aberto, só vai a informação que você se aposentou a partir de tal data. Valor de seu benefício, nada disso vai. Da mudança em que se fará pela contagem, pela somatória, idade e tempo de serviço. Eu li alguma coisa realmente a respeito no e-mail, que eu achei até assim, interessante, né? Porque na minha simples visão, é trocar 6 por meia dúzia, porque estava falando da queda do fator previdenciário, né? Mas em contrapartida, entre o tempo de contribuição e a idade, no caso de um homem, deveria somar 95. Se soma 95, homem 60 com 35. Então, acho que não vi muitas vantagens em relação a isso. Mas são, assim, estudos que estão se efetuando, eu não tenho nada de concreto para te passar. Acho que está no Senado, me parece, a respeito também do fator previdenciário. Minha opinião particular, eu acho muito difícil isso vir a cair, porque isso está em estudo, e para derrubar faz muito tempo que eu escuto isso, e de concreto ainda a gente não tem nada. Mas, pela atual conjuntura, eu acho muito difícil que isso
venha a cair por terra. Se cair, creio eu que alguma outra coisa vai ser criada para, entre aspas, compensar essa perda. Acredito eu. Então, mas fica complicado, não que eu esteja escondendo carta na manga de forma alguma. Mas o que nós sabemos, às vezes, vocês sabem mais que nós a respeito dessas mudanças. Porque nós só podemos passar para vocês aquilo que é oficial. Se não é oficial, a gente não pode passar. Tá? Se vem no nosso e-mail institucional falando da modificação da legislação, algo que tenha saído em decreto ou em lei, que tem normas já em vigor para a gente atuar nos procedimentos, aí sim tem como passar. Mas a partir do momento que está em estudo, fulano falou isso, tem tal votação, agora foi para tal etapa, a gente nem divulga nada. Porque aí seria, no caso, a gente criar expectativa para uma coisa que ainda não é certa. Então, isso a gente fala que a gente não tem conhecimento nenhum. E não temos mesmo. Né? Como foi dito por mim inicialmente. Quando a pessoa vai requerer um benefício, não sei se eu cheguei a falar aqui ou quando eu conversava com a Ida, nós não temos, digamos assim, autoridade para falar, não aposenta agora, não. Espera mais um pouquinho, porque o senhor está com 52... Como que está o emprego do senhor? O senhor está bom lá? Tá para te mandar embora? Ah, não está não. Então, vê se o senhor aguenta, vai trabalhando. Eu não tenho esse direito de estar passando para o cidadão. Tá? Desde que ele implementou as condições, eu falo, sua aposentadoria vai ser de R$ 878. Ah, é muito pouco, eu não quero. Aí são outros 500. Mas eu não tenho esse direito de interferir no seu direito de se aposentar. Tá? O que a Denise perguntou, se eu não poderia fazer uma projeção. Nós não temos nem programa para fazer projeção. Vocês têm essa possibilidade na internet. Eu não sei se aposento hoje, se não aposento. Vou lá e entro na internet. Na internet existe possibilidade de eu fazer o cálculo do meu tempo. E se hoje eu tenho condições de me aposentar, o cálculo de quanto seria a minha aposentadoria. Deu X. Não gostei, tá pouco. Mas eu estou para fazer já a idade mês que vem, vamos ver. Chega em fevereiro, vou de novo, faço o cálculo de quanto vai ser o valor da minha aposentadoria. Isso eu posso fazer, tá? No computador. Eu não tenho um programa lá, não existe possibilidade de você chegar no guichê, agendar, que a maioria dos serviços são agendados, vou estar frisando sobre isso. Não tem como eu agendar, moça, faz uma projeção para mim, quanto vai ser minha aposentadoria? Nós não temos nem programa para isso. Tá? Isso é feito, a possibilidade, no programa, no nosso site da internet. Só que é assim também, se você faz um cálculo hoje, e você faz um cálculo daqui 5 meses, o valor vai estar diferente. E pelo pouco que eu saiba, neste sentido, não existe como você resgatar o valor não, a forma de cálculo que você fez hoje e que você vai fazer daqui a 5 meses. Justamente por conta da expectativa de vida que muda, acredito eu, que mensalmente. Tá? Então, por conta disso, não existe como a gente fazer essa projeção. E nem como a gente falar, espera mais uns 3, 4 meses, que vai estar melhor a sua aposentadoria. Alguém comentou comigo no intervalo que viu uma entrevista, né, de acho que advogado, que falou que se ela desse entrada em tal época do mês, que seria melhor o valor da aposentadoria. São estudos que ele fez, não estou desprezando de forma alguma, mas eu não me atrevo a opinar nesse sentido, porque quanto a isso eu não tenho conhecimento de falar, é verdade ou não. É em verdade o que ele está falando. Tá? Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês, dá para você pôr meu e-mail? Eu tenho o meu e-mail, que é bem simples, anacristina.silva@previdencia.gov.br. Eu agradeço muito a atenção, a paciência, o carinho, o respeito de vocês. Foi uma experiência muito válida, né? Agradeço de coração mesmo a paciência, porque ficou tudo escuro, era algo assim inesperado para vocês e para mim. Mas obrigada pela atenção e pela presença de vocês. O que vocês precisarem, o que estiver a meu alcance, eu estou à disposição para atendê-los. Ok? Muito obrigada.